Bem-vindos! A cena que a gente vai analisar hoje, olha, é digna de um thriller político. A gente tem um reino, em plena guerra civil, um rei lendário, Davi, fugindo, sabe, descalço, humilhado para salvar a própria vida. E no trono dele, em Jerusalém, está o filho, Absalão. O filho ambicioso que acabou de liderar um golpe. O destino de uma nação inteira está em jogo. Totalmente. E o mais fascinante é que o primeiro campo de batalha não é com lanças e espadas, é numa sala do palácio. Exato, é uma batalha de narrativas, um duelo de conselhos. De um lado, você tem a lógica militar pura, fria. Do outro, uma aula de manipulação psicológica. O que a gente vai ver é como a vaidade de um líder pode ser uma arma muito mais poderosa do que o melhor plano de guerra. É exatamente isso. Nossa análise de hoje mergulha a fundo em um dos capítulos mais densos sobre estratégia e poder da antiguidade. 2 Samuel, capítulo 17. As fontes que a gente tem são algumas bíblias de estudo que, além do texto, trazem notas, comentários que ajudam a gente a conectar os pontos. E o nosso objetivo aqui é tentar entender por que o plano mais óbvio, o mais eficaz, foi basicamente jogado no lixo e como uma estratégia que parecia inferior, mas que era psicologicamente genial, selou o destino de um usurpador e salvou um rei. Ok, então vamos situar a cena. Absalão está no auge, tomou a capital sem luta, o povo parece que está com ele, mas ele sabe de uma coisa. Enquanto o pai, Davi, estiver vivo, o trono dele não está seguro. Ele precisa agir. E rápido. Aí ele chama o principal conselheiro dele, Aitofel, um cara cuja sabedoria era tão, mas tão respeitada, que diziam que consultar Aitofel era como consultar o próprio Deus. Nossa! Exato. E a reputação dele não era à toa. O plano que o Aitofel apresenta, ali nos versículos 1 a 3, é um primor de estratégia militar. É direto, eficiente e letal. Ele não propõe uma guerra gigante, né? Não, nada disso. Ele diz, me dê 12.000 homens escolhidos, ou seja, uma força de elite, pequena, ágil. Quase uma força de operações especiais, então? Precisamente. O segundo ponto é a velocidade. Ele insiste, atacarei Davi esta noite. A urgência é tudo. Ele quer pegar Davi e aquele pequeno grupo de leais no momento de maior vulnerabilidade, quando eles estão cansados e desanimados, como o texto diz. Exatamente. É um ataque surpresa, explorando o choque, o cansaço do inimigo. E o objetivo não era aniquilar todo mundo, certo? Não, e essa é a parte genial do plano. Aitofel diz, matarei apenas o rei. Ele entendia que Davi era o símbolo. Sem Davi, a resistência acabaria. Faz sentido. Ele argumenta que com a morte do líder, o resto do povo se voltaria para Absalão, sem a necessidade de uma guerra civil sangrenta. Seria uma transição de poder limpa, rápida e com mínimo de baixas. O plano dele é cirúrgico, né? Não tem gordura, vai direto ao ponto. Rápido, barato em termos de recursos e com um objetivo claríssimo. E a reação na corte foi boa, não foi? Foi unânime. O texto é claro, este parecer agradou a Absalão e a todos os anciãos de Israel. Naquele momento, a decisão parecia tomada. Era o cheque-mate. Se a história terminasse ali, Davi provavelmente estaria morto antes do amanhecer. Ok, se o plano era perfeito e todo mundo na sala concordou, por que a guerra não acabou ali? O que foi que aconteceu para essa decisão unânime ser revertida? Aconteceu talvez o excesso de confiança de Absalão. Sabe, ele talvez estivesse se sentindo tão seguro no poder que quis saborear o momento ou só queria uma segunda validação. Ele decide chamar Usai. E aqui está o detalhe crucial. Exato. Usai era amigo de infância de Davi, estava ali agindo como um agente duplo, um espião plantado na corte, a pedido do próprio Davi, para frustrar os planos de Aitofel. Nossa, que tensão. Então entra na sala o único homem cujo objetivo era exatamente o oposto de todos os outros. E o que ele faz? Ele tenta melhorar o plano de Aitofel, sugerir algum ajuste, ele faz algo muito mais ousado. Ele joga o plano do Aitofel inteiro no lixo. O primeiro movimento dele é uma audácia, assim, incrível.
incrível. Ele olha para Absalão e para os anciãos que acabaram de aprovar o plano e diz: desta vez, o conselho de Aitofel não é bom. Caramba, imagina o silêncio na sala. Ele está desafiando publicamente o conselheiro mais famoso de Israel. Ele precisava ter muita confiança no que ia dizer a seguir, né? Basicamente, ele criou uma expectativa Enorme. enorme e ele não decepciona. Husai entende que não pode competir com Aitofel no campo da lógica militar. Então, o que ele faz? Ele muda o campo de batalha. Ele vai para a psicologia. Primeiro, ele ataca com medo. Enquanto Aitofel descreveu Davi como um fugitivo cansado, Husai pinta um quadro completamente diferente, um quadro aterrorizante. Ele muda a imagem do inimigo. totalmente. Ele lembra a todos: você conhece o seu pai e os homens dele são guerreiros valentes e estão com o ânimo amargurado, como uma ursa no campo roubada dos seus filhotes. Ele transforma Davi de um alvo fácil numa fera selvagem e imprevisível. Uau! Ele diz que Davi é um homem de guerra experiente e que não dormiria com o resto do povo, ou seja, seria impossível de achar num ataque noturno. Ele cria o fantasma de uma emboscada, de um fracasso humilhante. Isso é brilhante. Ele não está discutindo a logística do plano de Aitofel, ele está atacando a premissa, ele está dizendo: vocês estão subestimando o inimigo de uma forma perigosa. E depois de plantar o medo, ele parte para a segunda fase, inflar o ego de Absalão. Husai percebeu que não precisava de um plano melhor, ele só precisava de um plano que Absalão gostasse mais. E o plano que ele propõe é o oposto do de Aitofel. Não é cirúrgico, é grandioso, é um espetáculo. Ele sugere que se reúna todo Israel, desde Dan até Berseba, em multidão como a areia do mar. O maior exército da história de Israel. Exato. E a isca final, o golpe de mestre, é quando ele diz: e que você, Absalão, lidere pessoalmente este exército. De repente, a campanha não é mais uma operação secreta e eficiente, vira um desfile. Vira um desfile. É a chance de Absalão não apenas vencer, mas de ser visto como um grande conquistador, um herói épico na frente de toda a nação. Ele vende a Absalão um filme de Hollywood em vez de uma operação militar. E ele descreve a vitória com umas imagens super exageradas, né? Algo sobre arrastar uma cidade com cordas. Sim, é uma hipérbole fantástica. Ele diz que se Davi se refugiar numa cidade, o exército de Israel vai levar cordas e arrastar a cidade inteira até o rio. É logisticamente impossível, claro, mas a imagem é poderosa. Ele está vendendo aniquilação total e glória absoluta para Absalão. Então a escolha deixou de ser entre o plano A e o plano B. A escolha passou a ser entre uma vitória eficiente, mas sem alarde, e uma campanha longa, arriscada, mas que seria o maior espetáculo da história de Israel, com Absalão como a estrela principal. Essa é a questão. A decisão deixou de ser estratégica e passou a ser emocional. E, previsivelmente, Absalão e todos os homens de Israel caem na conversa. Eles dizem: o conselho de Husai é melhor do que o conselho de Aitofel. Mas olhando de fora, parece uma loucura. Porque eles escolheriam o plano mais lento, mais caro e mais arriscado. Foi só vaidade? A vaidade foi, sem dúvida, o motor principal. Absalão queria a glória, não apenas a vitória. Mas o que é fascinante aqui é que o próprio texto nos dá outra camada de explicação, que vai além da psicologia. Graça sobre Absalão. Quer dizer que a história nos dá duas causas para o mesmo evento. Uma humana, a vaidade, e outra, digamos, divina. Uma não anula a outra. Pelo contrário, na mentalidade da narrativa, elas se complementam. É o que a gente chama de causalidade dupla. A decisão foi tomada por uma falha humana muito clara, o ego de Absalão foi magistralmente manipulado por Husai. Essa é a causa no plano terrestre. Entendi. Ao mesmo tempo, a narrativa enxerga, nesse erro humano, a ação de uma força maior, um propósito divino que estava garantindo que o plano maligno de Absalão não tivesse sucesso. A vaidade dele foi o instrumento pelo qual esse propósito maior se cumpriu. Entendi. A falha de caráter de Absalão abriu a porta para a própria ruína dele. Agora, o plano de Husai foi escolhido, mas o objetivo real dele era ganhar tempo para Davi. A missão secreta não acabou. De jeito nenhum. A informação precisava chegar a Davi, e rápido.
E é aí que a história vira um filme de espionagem. E que filme! A cadeia de comunicação que eles montaram era extremamente arriscada. Hussai não podia sair correndo da cidade. Então ele vai até Zadok e Abiatar, 2 sacerdotes que ficaram em Jerusalém como contatos dele. Certo. Ele relata os 2 planos e avisa. Digam a Davi para não passar a noite no deserto. Ele precisa atravessar o Jordão imediatamente. Mas os sacerdotes também não podiam ser vistos como mensageiros. Não. Então eles usam uma serva para levar a mensagem aos filhos deles, Jonatas e Aimaas, que estavam escondidos do lado de fora da cidade, fingindo ser viajantes. A ideia era que eles então corressem para encontrar Davi. E é aí que tudo quase vai por água abaixo. Eles são vistos, não é? Sim. Um jovem os vê e dedura para Absalão. Uma perseguição começa na mesma hora. Jonatas e Aimaas precisam fugir e acabam na casa de um homem num vilarejo chamado Baurim. E aqui a gente tem um daqueles momentos em que uma pessoa anônima se torna a heroína da história. A esposa desse homem os esconde. Dentro de um poço, certo? É um detalhe impressionante. Exatamente. Ela os faz descer para um poço seco no pátio de casa e depois coloca uma tampa sobre ele e espalha grãos por cima, como se estivesse secando cereal ao sol. Que disfarce! Simples, mas genial. Pouco depois, os soldados de Absalão chegam, perguntam pelos fugitivos e a mulher mente descaradamente. Ah, eles já passaram por aqui, atravessaram o rio. Os soldados procuram, não encontram nada e voltam para Jerusalém. É incrível pensar que o destino de um reino, naquele momento, dependeu da coragem e da inteligência de uma mulher anônima com um poço e um punhado de grãos. Sem ela, a mensagem nunca chegaria. Com certeza. Assim que os soldados vão embora, ela tira os 2 do poço. Eles correm a noite toda e finalmente encontram Davi. A mensagem é entregue. Atravesse o rio Jordão agora, não espere. E Davi obedece na hora. Na hora. Ele era um líder experiente, não hesitou. Mobilizou todo o seu povo. O texto diz que, ao amanhecer, não havia uma única pessoa do grupo de Davi que não tivesse atravessado o Jordão em segurança. O tempo que Hussai comprou com sua retórica foi usado à perfeição. E essa decisão de Absalão de seguir o conselho de Hussai tem 2 consequências imediatas e brutais, né? Uma para cada lado da história. Uma de total desespero e outra de esperança renovada. Vamos começar pela consequência trágica. O fim de Aitofel. O versículo 23 é curto, frio e diz tudo. Quando Aitofel viu que seu conselho não foi seguido, ele não fez um escândalo, ele não tentou argumentar. Como mestre estrategista que era, ele simplesmente calculou o futuro. Ele entendeu que o jogo tinha acabado. Exatamente. Ele sabia que, ao dar tempo a Davi, a rebelião de Absalão estava condenada. Atrasar o ataque era o erro fatal. E ele também sabia que, quando Davi retomasse o poder, ele, Aitofel, o principal cérebro por trás do golpe, seria o primeiro a ser executado como traidor. Então a reação dele não é de raiva, é de pura lógica. É quase como se ele estivesse se demitindo antes de ser demitido, mas de uma forma extrema. E a conclusão final de um estrategista. O texto diz que ele selou seu jumento, voltou para sua cidade, pôs em ordem os seus negócios e se enforcou. É um ato metódico. Ele organiza as finanças, a herança e depois tira a própria vida. Ele escorre a hora da própria morte. Ele escolhe a forma e a hora da sua morte. Em vez de enfrentar a humilhação da captura e execução, é o fim de um homem brilhante, cuja lógica impecável foi derrotada pela vaidade de outro. E enquanto a mente por trás da rebelião se apaga em suicídio, do outro lado do Rio Jordão, o alvo da rebelião, Davi, encontra um sopro de vida. É um contraste impressionante. Davi e seu povo chegam exaustos a uma cidade chamada Maanaim. Eles estão famintos, sedentos, sem suprimentos. E lá, em vez de mais inimigos, eles encontram ajuda. 3 homens ricos da região vêm ao encontro deles com uma caravana de provisões. E a lista de suprimentos que o texto dá é super específica, não é? Não é só comida e água. Não, a lista é longa e detalhada.
Camas, bacias, potes de barro, trigo, cevada, farinha, grãos torrados, favas, lentilhas, mel, coalhada, ovelhas e queijos. Essa lista serve a um propósito. Mostra a escala do apoio que Davi ainda tinha. Mostra que a rebelião não era unânime no país. Exato. Mostra que a rebelião de Absalão podia ter o controle da capital, mas o resto do país não estava totalmente convencido. Isso era mais do que apenas comida, então. Era um sinal político. Era um sinal político e moral. As notas de estudo que a gente tem destacam que esses suprimentos restauraram o corpo e o espírito do grupo do rei. Para Davi e seus seguidores que tinham acabado de fugir de Jerusalém sob uma chuva de maldições, ver essa demonstração de lealdade, de apoio, deve ter sido um ponto de virada psicológico. A primeira prova de que eles podiam vencer. A primeira prova concreta de que eles tinham uma chance real de lutar e vencer. Então, fazendo um balanço de tudo isso, o que a gente tem é a história de 2 planos, né? Sim, 2 conselhos. O de Aitofel era uma obra-prima de lógica militar. Rápido, eficiente, decisivo, tinha tudo para funcionar. O de Hussai, por outro lado, era militarmente inferior, mas era uma obra-prima de manipulação psicológica. Um plano foi feito para ganhar a guerra, o outro foi feito para ganhar o debate na sala de reuniões, e o segundo venceu. Exatamente. E acho que a grande lição aqui é que, em qualquer disputa de poder, a estratégia vencedora nem sempre é a que faz mais sentido numa planilha, sabe? Fatores humanos, ego, orgulho, medo, o desejo de glória podem levar líderes a ignorar uma lógica mais óbvia e tomar decisões que, no fim, são desastrosas. E tem a outra dimensão que você mencionou. E claro, dentro da própria narrativa, existe essa outra dimensão, a da providência, que sugere que os planos humanos estão sempre sujeitos a uma correnteza maior. É fascinante pensar nisso. Aitofel era o gênio da estratégia, o homem mais sábio de sua geração. Mas toda sua lógica impecável foi desfeita não por uma lógica superior, mas pela vaidade de um líder que ele mesmo ajudou a colocar no poder. Pois é. Isso me faz pensar em quantas vezes, na história, nos negócios ou até na nossa vida, o plano mais racional e bem estruturado é derrotado não por um plano melhor, mas por fatores puramente emocionais e irracionais. A história de Aitofel e Hussai sugere que entender a psicologia das pessoas, o que elas temem e o que elas desejam, pode ser em certos momentos uma arma muito mais decisiva do que a lógica mais perfeita. É algo para se refletir.